Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de março de 2015, é uma sexta-feira. Hoje é o verbete de número 3.339, são 6 páginas, 48 logias e 16 máximos. O tema de hoje é Crescendo Invexis, Desperticidade, a especialidade é a evoluciologia. O nosso verbetógrafo é o Marcelo Pasculin, que é professor universitário, graduado em psicologia, mestre também em psicologia, é voluntário da Conscienciologia desde 93, docente desde 2000 e tenepsista desde 2012. Definologia. O crescendo invexis desperticidade é a progressão consciencial e técnica da aplicação diuturna da inversão existencial e da teática interassistencial desassediadora até a obtenção da autodesassedialidade permanente total, vivenciada a partir dos autoesforços evolutivos da consim, homem ou mulher. O tema central ele é homeostático. Na pensenologia, o holopensene pessoal afinado ao fluxo evolutivo, a ortopensenização habitual, a autopensenização invexológica e ressexológica, o autodesassédio holopensênico em prol das demais consciências. Na fatologia, o processo evolutivo da aplicação da invexis até a desperticidade, o apoio do grupo de inversores existenciais, o Grinvexis, no caminho pré-desperticidade, a prática de posturas assistenciais no núcleo familiar, a prática das escolhas evolutivas em prol da autoverbação, a aglutinação interconsciencial cosmoética crescente, a possibilidade de a desperticidade ser alcançada pelo inversor antes dos 46 anos de idade. Na parafatologia, a autodefesa energética enquanto primeiro desempenho embasador da desperticidade, o incremento da autoconfiança parapsíquica gerado nas práticas de desassédio, a prática da auto-mega-euforização e, finalmente, a conquista da autodesperticidade. Na argumentologia, nós temos aqui 28 itens, condições, atributos ou posturas do inversor buscando a desperticidade. Na acabativa, nós temos a autoassunção da autodesperticidade, a assunção da invexologia, o invexo pensene, a pré-desperticidade e o travão da autodesperticidade. Desperticidade é mega meta prioritária da invexis. A determinação pessoal na autoaplicação das técnicas conscienciológicas promove e abrevia a vivência lúcida de neopatamares evolutivos. Como encara você a possibilidade de vivenciar a autodesperticidade? Você admite antecipar tal realidade consciencial a partir da técnica da invexis? Bibliografia específica, nós temos aqui 2 itens. Na nossa mega análise, nós temos GESCOM, Grinvexis, técnica, mega meta, liderança, progressão, voliciolina, maturidade, invexologia, neopatamar, mega decisão, autoconscienciometria, autodesperticidade, incorruptibilidade, anticonflitividade, policarmalidade, antimaternidade, cosmovisiologia, desassediologia e evoluciologia. Então, para a gente começar aí o nosso debate, a gente vai pedir para o Marcelo falar para a gente o porquê da escolha desse tema de pesquisa. Muito boa tarde a todos.
Esse tema ele surge a partir do meu exemplarismo pessoal, então estudando o meu processo de INVEX e também de desperticidade, e o grande objetivo é colocar no papel aquilo que eu vejo que é importante para todos os inversores e mesmo aqueles que aplicam outra técnica evolutiva da Resex, mas que possam implementar em suas vidas um investimento que possam alcançar aí a desperticidade. Sobretudo, esse verbete, ele traz aí questões importantes ao inversor, né, falando de INVEX, porque a priorização da nossa evolução, ela acontece a partir de uma série de técnicas que a gente implementa na vida. A principal que eu vejo é a questão da INVEX, onde outras técnicas conscienciológicas associadas podem fazer o intermissivista ele acelerar e muito a própria evolução. Então é isso, estamos abertos às perguntas. Muito bem. Antes da gente começar as perguntas, eu queria passar um recado aqui da terceira semana de autopesquisa seriexológica, que vai acontecer de 24 de abril a 3 de maio. Nós temos aqui o nosso folder. Então, são uma série de atividades, começa com ECPO2, depois vai para Grupo Carmometria do Litré, depois nós temos prospecção seriexológica, identificação da retrosenha pessoal, enfim, são uma série de atividades da consecutivos. Fica o convite aí de 24 de abril a 3 de maio. Ao verbetógrafo, professor Marcelo, enfatologia, página 1, terceira linha. Poderia explicar e exemplificar a prática de posturas assistenciais no núcleo familiar? Eu estava trabalhando com esse tema logo cedo. Veja, a questão da sua postura perante a família. O melhor a se fazer é dar o exemplo. Porque muitas vezes você, na grande maioria das vezes, você não nasce numa família conscienciológica, ou seja, você é uma pessoa intermissivista que está numa família que não conhece a conscienciologia. Então, a sua melhor postura é de dar o exemplo, ou seja, você amadurecer o mais rápido possível. Ter comportamentos maduros de compreensão e, sobretudo, de respeito. Respeito à individualidade de cada um, aos limites de cada um, porque todos temos ideologias, valores, normas, crenças, e todos os nossos familiares também. Então, a melhor forma de você conviver é respeitando o limite de cada um. E o seu próprio exemplo de demonstrar a maturidade e de melhorar as suas posturas vai aproximar os seus familiares de você e eles mesmos vão perguntar para você o que é que você vem fazendo, que você vem melhorando. E aí, a partir disso, há a abertura de espaço para você, então, poder falar sobre o que você verdadeiramente pensa, sente, sobre a sua própria vida, sobre os seus familiares e assim por diante. Então, essas posturas assistenciais dentro da família passam necessariamente pelo seu exemplo de maturidade. Você sabe, Marcelo, que hoje de manhã eu estava falando com uma pessoa que está passando por um caso assim, e quem sabe a falha dessa pessoa, que é super bem intencionada, foi tentar fazer esclarecimento para quem não queria. Não dá para impor. Para impor, não né? dá para impor. Esclarecimento, se você exagera na dose, você acaba exercendo algum tipo de violência, porque você quer impor algo que a pessoa está além do limite dela. Então, a pessoa não vai entender, e pior, a pessoa pode ficar contra que é o que você, aconteceu. contra a conscienciologia. Então, você tem que ir no limite. Para isso, você tem que conhecer melhor o seu próprio familiar. Por isso que você falou que o exemplo é melhor, porque ele Com é certeza. mudo. Ele é mudo, não é impositor. Na prática, as próprias pessoas da família vão começar a procurar você e perguntar, mas vem cá, o que é isso que você está fazendo? Né? O que é esse negócio aí que você foi estudar? O que é isso? Aí a própria pessoa começa a dar abertura. Então,
Nesse momento, aí você pode contar bastante coisa e avançar, inclusive, naquela TARES, na tarefa do esclarecimento, que você pensava em fazer antes e não tinha oportunidade, agora vai ter oportunidade. O maior problema, quem sabe, é a catequese conscienciológica. Não dá para fazer isso. Não é isso? Mas pode se cair no nesse início, erro. muitas Pode vezes se a pessoa ela fica empolgada com a conscienciologia. Não, porque eu mudei isso, eu mudei aquilo, é muito bom, vamos lá, vamos fazer. Mas o outro está numa outra ideia, numa outra necessidade e tal. Então, diminuir a empolgação e ter mais tecnicidade. Perfeito. Fatologia, página 1, quarta linha. Como ocorre a depuração da obsolescência de hábitos, tarefas, interesses e relações interpessoais ao longo do tempo? Muito bem. Existem muitos traços de personalidade seus que provavelmente já estão obsoletos, ultrapassados, mas que você ainda os mantém. E mantém por diversos motivos, seja por crenças, por valores, até mesmo por gostos pessoais, ou mesmo porque você não reciclou ainda, ou porque você tem ganhos secundários. Enfim, existem diversos motivos pelos quais você ainda mantém determinados traços e também comportamentos nas inter-relações que você estabelece. E aí você tem que identificar. Para identificar, você tem que observar como que você funciona, como que você reage, como que você interage com as outras pessoas, para perceber quais são esses traços e manifestações que já estão ultrapassados, que você não precisa mais ter. E veja, esses traços ou comportamentos, muitas vezes, tiram de você oportunidades assistenciais mais valorosas. Então, o outro poderia reconhecer em você alguém mais assistencial e deixa de reconhecer você e deixa de solicitar a sua ajuda justamente porque você ainda manifesta traços velhos que já poderiam ser deixados de lado. Ao longo do tempo você tem que, portanto, observar, identificar esses traços, enfrentar e, se já é algo fácil de ser superado, cortar na raiz. Cortar na raiz significa, toda vez que você perceber que vai ter aquele pensamento ou comportamento, já deixar de lado, não fazer. Aliás, esse é o caminho da dispersidade, né, Marcelo? É essa coisa da depuração até do padrão pensênico, né, que você está falando. Exato. Patologia, página 2, 11ª linha. Como podemos fomentar em nós mesmos a ousadia da intenção de persistir no melhor sem esmorecimento? Ótima pergunta. Tem um verbete que eu fiz, que eu apresentei, que é vontade de acertar. Ali nesse verbete, também na tertúlia, você com certeza vai encontrar outras informações relevantes para você entender melhor o assunto. Mas persistir no melhor sem esmorecer, ter essa ousadia, é difícil manter isso todo dia, porque nem todo dia você acorda assim 100%. Tem dias que você acorda bem menos de 100%. Então, exige de você ter alguns gatilhos mentais para lembrar você do melhor. Lembrar você de que você pode. Lembrar você de que você consegue. Então, eu uso isso para mim. Eu tenho determinadas expressões, pensamentos que eu tenho, e até mesmo lembranças de coisas positivas da minha vida, que toda vez que eu esmoreço de alguma forma, eu uso aquilo para me reforçar de novo. E aí continuar. Você evoca aquilo. Marcelo. Evoco aquilo. E isso me dá força de novo. E vamos em frente. Que aí você muda o seu padrão pensênico. Toda vez que vem aquele negócio mais murcho, assim que você murcha, não sei, hoje não. Aí eu tento me forçar para lembrar dessas situações, ou de expressões, ou de lembranças, de coisas muito positivas, conquistas, que faz ter de novo aquela força. Que faz a diferença, né? Oi, professor. Boa tarde. Pode me explicar com mais precisão o que vem a ser a INVEX e como alcançar essa desperticidade até os 46 anos? Muito bem. O que é INVEX? INVEX é uma técnica evolutiva.
Me permita contar uma historinha, então, tá? E eu acho que todos os teletertulianos também vão entender. Imagina o seguinte, que você estava em vidas anteriores. Estando em vidas anteriores, você viveu... A Conscienciologia, ela entende que nós temos uma série de vidas, tá certo? Então você teve vidas anteriores. Nessas vidas anteriores você fez de tudo, acertou e errou. Chegou um determinado momento que você se cansou de errar e que você preferiu começar a acertar. Então veja bem, você tomou a decisão de que você queria acertar mais. A partir desse momento você começou a ficar mais lúcido. Como que eu posso acertar mais? E você começou a refletir e até mesmo a fazer mais tarefas assistenciais. Provavelmente a TACOM, a tarefa da consolação, começou a surgir para você nesse momento. Quando você começou a pensar em acertar mais, você começou a pensar em assistir mais outras consciências, naquela vida onde você estava. Pois bem, isso aconteceu, isso foi 1, 2, 3, 4 vidas assim, aí vai da ficha evolutiva de cada um, da experiência de cada um, e você percebeu que aquilo não era mais suficiente para você. Quer dizer, você podia fazer algo mais, porque você tinha cabeça, lucidez, e estava sabendo o que estava fazendo. E você percebeu que podia fazer algo muito mais do que você vinha fazendo. De alguma forma, então você teve mais lucidez, e essa lucidez fez você ser pensado para o curso intermissivo. Então você fez o curso intermissivo, e nesse momento, entre uma vida e outra, que é o período intermissivo, onde você estudou melhor sobre como aproveitar melhor as suas existências, inclusive a existência seguinte, estudou uma programação existencial, o que seria melhor ser feito na próxima existência, muito provavelmente você refletiu o seguinte: olha, na próxima vida eu sei que acontece para todos um fenômeno chamado restringimento consciencial, que quando a gente ressoma, renasce, a gente perde a memória. A gente nasce não sabendo o que a gente foi, o que a gente fez. Mas você fez tanta força extrafisicamente de mudança para melhor, e você fez tanta força, tanta reflexão, imprimindo no seu paracérebro determinadas ideias de renovação, de evolução, que você ressoma, então você é um intermissivista, passou pelo curso intermissivo, e você renasce, ressoma com uma ideia muito forte de priorizar essa evolução. Aí, provavelmente, no curso intermissivo, você estudou técnicas de priorização da evolução. Dentre essas técnicas chamadas técnicas evolutivas, tem 2, a INVEX e a RESEX. Você provavelmente estudou muito a INVEX, que é a priorização da evolução desde a juventude, desde a adolescência. Antes de você assumir diversos compromissos da vida, da sociedade, que vão muitas vezes castrar a sua liberdade, então você começa antes na vida, priorizar a evolução antes. Então a técnica da INVEX consiste em o intermissivista priorizar desde a sua adolescência o máximo possível aspectos de sua evolução. E para isso emprega que elementos? Priorização de uma carreira profissional assistencial. Então, ao invés de fazer qualquer coisa na vida, vai investir numa carreira. Para investir numa carreira profissional assistencial, isso passa por um investimento em educação. Então, educação formal, segue o colégio, faculdade, e também autodidatismo. Porque só o que é estudado aí na escola não é suficiente para a gente desenvolver um outro aspecto importantíssimo do inversor, que é a autocrítica. Então, a autocrítica, ela surge a partir de conhecimento, do investimento em educação, autodidatismo, e uma análise sobre a sua própria vida, existência e também a sociedade onde você vive. E tudo isso faz com que o inversor e o jovem ele tenha melhor capacidade de saber se colocar frente às situações da sociedade e às situações que a vida impõe
a esse jovem. Então ele deixa de entrar deixa de seguir uma vida militar, ele deixa de seguir uma vida religiosa, ele deixa de seguir uma vida política, no sentido partidário, porque tudo isso são situações ideológicas que castram, às vezes, a racionalidade, o discernimento do jovem, que limitam o discernimento do jovem. E, como você mesmo disse, limita o entendimento de como se colocar no mundo, ou seja, vai contra o universalismo. Então, uma das outras grandes premissas, inclusive da conscienciologia, é o universalismo. Então, veja, INVEX é priorização da evolução desde a juventude, onde o jovem ele não vai se comprometer com uma série de coisas da sociedade. Além disso, não vai se comprometer, por exemplo, com casamento, com filhos, porque tudo isso envolve aspectos que prendem a pessoa, seja por ideologia, seja por questão financeira, e que casamento e filhos, se você estudar a história aí da sociedade, você vai ver que são contratos de negócio, é um negócio. Filhos também, você tem que se dedicar a esses filhos. Então não é só simplesmente fazer o que animais fazem, que simplesmente tem lá relação sexual e parem os seus filhotes e o mundo termina de criar. E não é assim, né? Você tem que cuidar. E para você cuidar, isso exige tempo, esforço, dedicação, dinheiro, etc. Então, você priorizar a evolução é você ter liberdade desde cedo para você fazer a sua programação existencial, a sua ProEx. Então, INVEX é investimento desde cedo, no máximo possível, da sua ProEx. E o que isso facilita o alcance da desperticidade? A desperticidade é uma mega meta da INVEX, é uma meta das principais da INVEX. E a desperticidade é a condição de desassedialidade permanente total. O que é isso? É a pessoa não sofrer mais com assédios, então ela não se altera mais em função das energias que ela troca com as pessoas, com os ambientes, e ela não fica doente por causa disso, ela não altera a sua pensenidade por causa disso, ela não começa a patopensenizar, né, a pensenizar negativamente, nem de si e nem dos outros. Então, isso ao longo do tempo faz com que a pessoa tenha muito mais liberdade de atuação evolutiva, né? E isso é a desperticidade. Por que a INVEX facilita o alcance da desperticidade? Ora, se o jovem, se o inversor, desde cedo, ele começa a priorizar a evolução, ele vai deixar de fazer uma porção de besteiras. Aí entra a palavra besteirol que a gente estava falando aqui antes de começar a tertúlia de hoje, né? Quer dizer, se você analisar friamente a nossa sociedade, você vai ver que existem muitas besteiras, mas muita coisa que não presta na vida. Se você olhar drogas, jogos de computador, vício, né, de internet, que a gente estava falando antes. Então, assim, o que tem de coisa na vida que faz você se desviar, olha, até o Facebook. Se você não souber usar, você perde quantos dias naquilo? Exatamente. É uma coisa assim, aparentemente insuspeitável. Exatamente. Então tem muita coisa que leva o jovem a desperdiçar a vida. Então, quanto mais cedo você começar a pensar sobre o que é mais válido para a sua existência, do ponto de vista interassistencial, mais você tende a acertar. E aí, eu costumo dizer o seguinte, que é uma questão de caminho, né? E se você tem uma meta, você sabe onde você quer chegar, você sabe o local onde você quer estar, né, no futuro. Então é importantíssimo estabelecer metas. Então, se você sabe reconhecer o local onde você está e o local onde você quer chegar, que é aquela meta evolutiva, você tem melhores condições de estabelecer a trajetória, o caminho até lá, certo? A partir do estabelecimento desse caminho, você evita todos os demais caminhos da vida. E veja, a vida oferece muitas oportunidades, só que muitas oportunidades estão em caminhos diferentes. Então, se você sabe onde você quer chegar, que é a meta, e a partir disso você tem condições de enxergar o caminho, estabelecer esse caminho, você
Economia, é uma questão econômica até. Você economiza tempo, dinheiro, esforço, dedicação, problemas, e você segue naquele caminho que é o mais certeiro. Isso é lógico, é racional. Então, INVEX e técnica evolutiva é uma questão racional, onde você vai estabelecer melhores caminhos para a sua evolução. Tudo Claro? bem? Tem uma pergunta? Marcelo, na fatologia, você pode comentar na sua vivência, assim, como que funcionou a questão do apoio do grupo de inversores existenciais no caminho para a diversidade? Certo. O grupo de inversores existenciais é o GreenVex. O GreenVex é um elemento chave que eu vejo dentro da Invex, porque é um grupo de inversores que, em geral, está no mesmo período da vida, né? Que é aquele período de estudo, de início do trabalho, de entendimento, de final de adolescência, final de adolescência, que está se entendendo como é que no mundo, o que é prioridade, o que faz, o que não faz, está superando o porão consciencial, tem um monte de dificuldades, e um supera uma coisa, o outro tem a mesma dificuldade que o outro já superou. Então, essa troca de experiências, de vivências, de superações, de como que um fez para lidar com determinado traço de personalidade, para melhorar, né? Como que o outro fez para se desenvolver em determinada área. Então, essa troca causa uma sinergia tão grande de interassistência que é muito séria. E, na minha experiência, eu sou voluntário desde 1993, voluntário da Conscienciologia. Eu comecei no GreenVex. E na época que não tinha nem os 700 experimentos da Conscienciologia, né? O único livro que existia de Conscienciologia era o Projeciologia. E nós estudávamos, como que nós estudávamos INVEX? Nós estudávamos INVEX com um xerox, né? Um contrabando de xerox. Total. De uns capítulos. Dos capítulos da sessão de INVEX que o Valdo estava escrevendo, do então 500 experimentos. Nem era 700 naquela época. Eu lembro disso. E era assim, e nem era na versão... Eu ainda tenho em casa, assim, de prova para mostrar isso. Isso mesmo, eu lembro. E nem era ainda nessa versão bonitinha de texto, era ainda datilografado que eu tenho. Então, imagina, era um negócio onde eu pensei, né, chamado de egrégora, essas coisas. Era inversão encarnatória, nem era inversão existencial. Olha o nível que a gente estudava em VEX. Então, veja, e naquela época a gente aprendeu Conscienciologia, aprendeu INVEX, a partir dos exemplos de todos que estavam ali participando do GreenVex. Então, essa troca, esse somatório, essa sinergia de todos, mas ajudou muitíssimo todos que frequentavam o GreenVex. Então, você sabe, Marcelo, desculpa te cortar, eu sou da opinião que essa fase mais dura era melhor para nós. Porque você vê, hoje é tanta fartura e eu acho que o jovem não sabe aproveitar essa fartura de coisas que a gente tem. Você vê o valor que ele dá. E eu lembro disso, e era difícil porque não tinha informação. Hoje a gente tem muita informação e não dá muito valor. Não dá valor porque aquilo transborda. Mas desculpa, eu te ocupo. Não, é ótimo falar disso, porque, veja, a gente falou antes de besteirol, a sociedade nos oferece muitas coisas que não prestam, que não são vantajosas evolutivamente, e mesmo a Conscienciologia oferece muito conhecimento hoje. Hoje, ano base 2015, é muito conhecimento. É só olhar a enciclopédia da Conscienciologia, tem muito material. E aí, como priorizar? O que usar? O que fazer? Como lidar com isso? Então, o próprio professor Valdo, ele sempre insistia com a gente assim, não, vocês se referindo aos jovens do GreenVex, mas vocês têm que incomodar, vocês têm que mostrar a cara, vocês têm que chegar aqui no CAEC e estudar bastante. Aí a gente dizia assim, não, mas a holoteca fica fechada à noite. Mas aí ele falava das histórias dele, mas na minha época eu consegui a chave da faculdade onde eu trabalhava para estudar na biblioteca de lá. Quer dizer, informação, conhecimento não falta. Falta a priorização, desculpe a redundância, mas priorização do prioritário. Tá certo? Quer dizer, é você saber avaliar o que é o prioritário e o GreenVex se unir
para forçar esse prioritário, para que um possa ajudar o outro, os integrantes do Greenvex, um ajudar o outro, para descobrir o que é esse prioritário e fazer, um ajudar o outro a fazer. Eu lembro que, na minha história do Greenvex, muitas coisas a gente questionava assim, tá, e o que é melhor de fazer agora? Vamos fazer esse curso, vamos fazer aquilo outro, vamos investir em pesquisa, vamos escrever. Então, assim, existem coisas que a própria experiência do Greenvex já diz para os Greenvex de hoje o que funciona bem. Eu acho que não tem muito como fugir. Estudo, pesquisa, troca de experiências e publicação dessas trocas de experiências. É interessante também que ajuda muito assim na questão de priorização e de metas, porque quando você está sozinho pensando, por exemplo, em inversão existencial, eu sentia muito isso quando eu morava longe, né? Então, assim, eu morava em Manaus, então as informações eram um pouco mais distantes. Então, o que eu fazia? Eu ficava sempre no site, olhando informações, e isso, de certa forma, já ajudava, sabe? Mas a partir do momento que você tem um grupo que te ajuda assim, na questão de metas, de te ajudar a priorizar aquilo, é muito diferente. Aí agora, para justamente suprir essa carência de quem está longe, a Sinvex está fazendo, eu sou atualmente coordenador da Sinvex, junto com o professor Alexandre Donato, e o que a gente tem feito são cursos em EAD, então à distância. Então, se você tiver interesse em fazer alguma atividade de Invex, pode procurar o site da Sinvex, é www.asinvexes.org, e você vai ter informações sobre essas atividades à distância. Inclusive, vai ter um curso aqui, que eu estou com um papel na mão, elaboração do Maxi Planejamento Invexológico, do dia 28, amanhã. Amanhã, esse final de semana. 28 e 29 de março, esse final de semana. Não sei se você está nesse curso. Que é justamente fazer o planejamento, né, das próximas décadas, mais ou menos isso, do que vai ser a sua vida. Uma das definições de Invex é planejamento técnico máximo para a sua existência. E esse curso Maxi Planejamento, ele justamente visa dar tecnicidade de como elaborar esse Maxi Planejamento, esse planejamento técnico máximo. Então, esse curso ele é um curso prático, vivencial, ele não é um curso teórico, onde a pessoa vai sair dali com o seu Maxi Planejamento. Então, é um curso, esse final de semana, nós vamos ter, vai ser aqui em Foz do Iguaçu, na Sinvex, e vamos ter também marcado já em outros momentos do ano e também em outras cidades. Esse não tem EAD, né? Esse ainda não tem EAD. Tá. Marcelo, você pode comentar também na fatologia, na sexta linha, as rupturas consensuais ou a perda de amizades devido à aplicação do binômio admiração e discordância. Isso. Vou dar o meu exemplo pessoal. Eu vivia com um determinado grupo de pessoas na minha adolescência e que quando eu conheci a Conscienciologia, naturalmente eu comecei a mudar, eu internamente, intimamente comecei a mudar. E externamente também. Externamente também. Não, mas conta. Porque isso é importante, fazer rapport com esse povo. E os interesses meus começaram a mudar e, obviamente, as afinidades começam a mudar. Então, é inevitável haver essa ruptura das amizades. O que, então, com quem antes eu andava, eu naturalmente deixei de andar com essas pessoas, naturalmente. E isso não precisa ser ruim, horrível, você não precisa sofrer nada disso, porque você vai passar a ter muitas outras amizades e muito melhores. Então, o proveito que eu tenho hoje, se eu for olhar do ponto de vista bem egoísta, né, olhar o que eu ganho muito com as amizades atuais, mas muito mais. E qual é a melhor forma assim, do inversor se posicionar quanto a isso? Quanto a essas amizades, assim, muitas vezes ociosas? É muito simples. Não brebo, obrigado. Não quero, obrigado. Você falar isso 1, 2, 3, 4, na quinta vez a pessoa deixa de te convidar. Pronto, simples. Você não precisa ir contra, não precisa falar, não precisa xingar, não precisa nada. Só você se posiciona, não, obrigado, tenho outro compromisso. Pronto. As pessoas naturalmente vão deixar de convidar você para fazer outras coisas. E como fica assim, a questão da assistencialidade em relação a esses grupos ainda, que de alguma forma ainda tem rapport com vocês?
Aí você vai ver o limite. E o que aconteceu e acontece muito, não só comigo, mas com outras pessoas. Como você dá o exemplo e você melhora, chega um determinado momento que aquele jovem, né, seu amigo, ele está cansado de beber, cansado de fazer besteira, um dia ele dorme, acorda e pensa assim, mas fulano, né? Olha, fulano está tão... Eu vejo, quando encontro fulano, ele sempre está bem, sorrindo, feliz, e eu estou aqui nessa M, eu vou falar com fulano. Aí é o momento de você abrir o jogo com essa pessoa. Mas se você falar antes, periga você não estar sendo assertivo suficiente, porque não há um momento adequado, propício, não há ouvidos do outro para poder escutar o que você quer dizer. Não, e tem aquela coisa, a gente não está aqui para salvar o mundo, a gente faz o que pode, né, Marcelo? A gente faz o que pode. Faz o que dá. Professora Amabel, o envolvimento com o meio musical e a atuação em uma banda é considerada desvio proexológico, mesmo quando o objetivo é o autoenfrentamento de um trafar, como, por exemplo, a timidez? Olha, eu não sei o seu caso, mas pode ser, sim, um desvio proexológico por tudo aquilo que o Marcelo está falando, em função de uma automimese, uma repetição, às vezes, desnecessária nessa vida. Poderia estar fazendo coisas mais produtivas. Mas veja só, uma coisa importante nessa sua pergunta é: os meios não justificam os fins. Então, entenda bem, não é porque você quer enfrentar a timidez que a gente precisa fazer alguma coisa que, quem sabe, não seja o ideal, não sei o seu caso. Então, veja, por exemplo, você pode fazer uma palestra, você pode vir sentar aqui e defender um verbete. Eu ia dizer exatamente isso. Exatamente isso, né? Então, você vai enfrentar a timidez também. Então, eu acho que, independente de qualquer coisa que você resolva, os meios não justificam os fins. Mas eu acho que vale a pena pensar se isso é o ideal nessa sua fase de vida. Eu não te conheço. Se você está perdendo companhias que poderiam ser mais interessantes, se o uso do seu tempo é o ideal nesse momento de sua vida, se isso vai te render frutos evolutivos a médio e longo prazo. Eu acho que essas são algumas perguntas. Não sei, Marcelo, na sua experiência? Eu posso dizer o seguinte. O processo artístico, para quem é intermissivista, já existe coisa melhor a ser feita do que seguir pelo processo artístico. Mas eu queria dizer uma outra coisa também, que eu acho que, do ponto de vista da superação dos trafares, né? Se você tem dificuldade em falar em público, se você tem timidez, se você tem medos de interagir com as pessoas, eu acho que o caminho passa por você buscar terapia, por você fazer cursos sobre como falar em público. Oratória, né? Cursos de oratória e por aí vai. Então existem muitas outras estratégias do que participar de uma banda. Agora, outra coisa, se você participa da banda com a finalidade de poder se desinibir, você estará criando um personagem. E, em geral, quando você atua no personagem, quando você está naquele personagem, você consegue ser desinibido. E no resto da vida não consegue. Então, isso não resolve. O que resolve? Quando você, o seu personagem, você mesmo, você consciência, é que resolve dentro de si a problemática que você está vivenciando. Por isso o caminho terapêutico, ou consciencioterapia, ou psicoterapia, enfim, ou outros cursos que vão desenvolver aquilo que falta em você, que é a habilidade de falar, de comunicar, de interagir, esse é o caminho mais adequado. Claro que aí ela não tem... Eu tinha aquela moça aqui na Conscienciologia que ela tinha vergonha. Hoje em dia ela é uma excelente professora e ela cantava de costas. Ela tinha uma banda... Não sei se você sabe dessa história. Não, e ela cantava de costas para o público, porque ela tinha medo de enfrentar. E você vê hoje eu não posso falar aqui quem é, mas é uma pessoa extremamente comunicativa. Quer dizer, isso é um trafar de juventude que é, muitas vezes, facilmente superado, né? Uma fase, às vezes, de vida, que depois a pessoa amadurece e ela supera. O que eu acho importante você pensar no seu caso é o que você quer da sua vida.
E o que você está fazendo hoje em função disso. Eu acho que isso vai te ajudar. Professor Marcelo, Pensenologia, página 1, primeira linha. Como manter o holopensene pessoal afinado ao fluxo evolutivo? Na prática, você tem que ter interesses e práticas interassistenciais. Porque eu não vejo outra saída evolutiva do ponto de vista de aceleração evolutiva se você não estiver investindo em interassistencialidade. E quando eu digo interassistencialidade no meio de intermissivistas, ou seja, de um intermissivista para um intermissivista, estou falando para você, intermissivista, é tarefa do esclarecimento. Então, se você não estiver priorizando a tarefa do esclarecimento, então você não tem como estar no fluxo evolutivo. E outra, é uma questão lógica. Quanto mais você se interessa pelos outros para melhorar, ajudar os outros a se melhorar evolutivamente, mais você também vai receber assistência para que você seja cada vez mais profissional nessa tarefa. Então, é uma bola de neve, é um ciclo de autorreforçamento, de primeiro parte de você querer fazer e ajudar, aí você recebe, aí vai e só aumenta. Então esse fluxo ele é contínuo. Então se você em dado momento começa a pensar muito só em você, em egoísmo, em egocentrismo, aí você deixa de estar nesse fluxo evolutivo. E aí tem relação com essa próxima pergunta aqui, ó. Professor Marcelo, Pensenologia, página 1. Final da quarta linha. Poderia falar a respeito do autodesassédio holopensênico em prol das demais consciências? Tem muito a ver com o que você estava falando até agora. Aí vem a intencionalidade. O porquê que você quer ficar desassediado, né? Então imagina que você viva numa caverna lá no Himalaia, onde você só vive você com a caverna e talvez com alguns urubus, né, sei lá o que vai ter lá dentro daquela caverna. Enfim, adianta você não se assediar e ao mesmo tempo não ter contato com mais ninguém? Não adianta, não serve. Isso não é priorizar a evolução. Então a sua intencionalidade do ponto de vista de desassedialidade tem que ser para a profissionalização da interassistência. Quando você assume responsabilidades evolutivas de que você quer estar mais profissional na sua assistência, para você assistir melhor os outros, você vai acabar recebendo assistência também. Você vai acabar tendo inspirações, muitas vezes isso acontece, do como você faz para se eliminar determinados traços negativos, os trafares, como você desenvolver traços faltantes, os trafais, né, os traços faltantes, e para se tornar mais profissional na assistência. Então esse é o caminho. Uma coisa que você falou que é importante se você quer saber quais são os seus trafares e trafais, comece a fazer assistência. E ali vai aparecer a sua dificuldade, a sua deficiência, a ausência de um traço. É no momento de tentar ajudar o outro que a gente se auto-enxerga. E aí tem que ter, é importante fazer a seguinte observação. O outro vai mostrar para a gente a nossa dificuldade. Como você vai reagir a isso? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo do ponto de vista de autodesassédio. O como você reage quando o outro aponta para você a sua dificuldade, necessidade de superação para você estar melhor, como que você reage a isso? Então, quanto mais tranquilidade você tiver a partir do seu autoconhecimento, mais você vai estar apto a superar essas dificuldades todas. Necessariamente, um conscienciólogo, um casal de conscienciólogos, eles vão ter filhos inversores ou filhos inversores, eles podem influenciar ou de tal forma a família que vão ter futuramente pais reciclantes. Ok.
Eu faço uma pergunta, então, para todos que estão assistindo agora à tertúlia. Um jovem, filhos de pessoas que conhecem a Conscienciologia, são voluntários de Conscienciologia, necessariamente é um inversor? Pense antes de responder, sim ou não? Não, uma coisa não quer dizer a outra. Por quê? É um negócio individual. Cada pessoa, cada consciência, individualmente vai decidir por si. Então, um jovem que faz um curso de Conscienciologia significa necessariamente que é um inversor existencial? Não. Esse jovem, ele precisa, para ser considerado inversor, ele precisa aplicar uma técnica chamada de inversão existencial. Então, só é inversor quem aplica a técnica. Tá certo? Então, assim... não é um título, né, Marcelo, que você coloca assim, fala assim, nasci inversor. Não é tem isso. Um pouco esse mito, era bom você explicar, não é que eu nasci inversor, eu sou inversor porque eu aplico uma técnica. Então, assim, vamos supor, chega qualquer pessoa aqui agora no tertuliário e tem 18 anos de idade. De cara você já pode dizer que é inversor? Não. Mas os pais são da Conscienciologia. Significa que é inversor? Não, não necessariamente. Por quê? Porque a pessoa, essa que tem 18 anos de idade, ela precisa decidir por ela e fazer aquilo que a técnica se propõe a que se faça. Então, assim, só é inversor quem prioriza a evolução. Se a pessoa está no bem bom, só recebendo o que os pais estão oferecendo, existe a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Pode muito bem existir voluntários da Conscienciologia jovens que simplesmente deixam a Conscienciologia lhe levar. Isso significa ser inversor? Não. Então, inversor existencial é aquele que prioriza, é aquele que antecipa a maturidade, é aquele que busca situações às vezes estranhas, situações às vezes incômodas, para superar mais rápido e mais cedo as suas dificuldades, para justamente forçar o processo e acelerar o processo evolutivo. Agora, esse filho ou filha, aproveitando a sua pergunta, pode ajudar os pais, mesmo não sendo inversor ou sendo inversor? Claro que pode. Esses pais podem ajudar o filho ou a filha a ser inversora? Pode. Então, aí vem a interassistência. A ficha evolutiva do inversor, ela vai ser mais qualificada, maior do que o do reciclante? No final, se tiver complexes, aí a gente vai olhar a ficha no momento do completismo existencial. Porque agora, se eu fizer um recorte, parar a vida agora, aí vamos pegar um inversor e um reciclante. Qual é a melhor ficha? Não sei. Por que não sei? Porque depende dos resultados em termos de PROEX. E não dá para comparar, o ideal não é a gente comparar um com o outro. Por quê? Porque você vai ter uma história multiexistencial e o outro vai ter uma história multiexistencial bem diferente da sua. Então, não dá para saber, comparando um com o outro, quem está melhor ou quem está pior neste momento. Porque você não sabe todo o resultado das vidas anteriores daquela pessoa. E a outra pessoa não sabe o seu. E às vezes nem você sabe tudo que você foi. Então não dá para saber. Agora, no final, olhando o completismo existencial, restrito a essa existência intrafísica atual, aí nós vamos poder tomar um saldo, poder extrair um saldo de ver quem que priorizou mais daquela vida em específico, quem teve um saldo mais produtivo. Em tese, ok? Quem começa antes tem mais chance de dar mais certo. Em tese. Por isso que, assim, voltando à questão de rótulo, né? Ser jovem na Conscienciologia significa que é inversor? Não necessariamente.
Ah, ser inversor significa que está com a vida garantida? Está com a evolução garantida? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque vai vir mais cobrança ainda. Porque é o seguinte, um amparador vai chegar para você e... Ô, meu filho, seguinte, vamos falar bem honestamente aqui. Você começou mais cedo, você teve lucidez mais cedo. O que é que você fez com isso? Então, veja, ser inversor é garantia de ter mais saldo mais positivo? Não necessariamente. É por lógica, por racionalidade, você tem sim melhores condições de ter melhores resultados. Isso com certeza. A Invexis, é a melhor de opção. todas as técnicas aí dentro da Conscienciologia, é a mais difícil, uma das mais difíceis, porque impõe você desde cedo a você fazer um caminho o mais certeiro possível. Então, você tem mais oportunidades de acertar. E quem tem mais oportunidade de acertar, se as acerta, o saldo, a produção é maior. Então, racionalmente, é uma técnica que vai dar mais possibilidade de ganhos evolutivos. Mas depende de pessoa para pessoa. Agora, só para complicar a vida, pense na possibilidade daquele infiltrado que é reciclante, mas ele é infiltrado. Aí foi tudo para o espaço, essa coisa de tentar mensurar só por ser reciclante ou inversor. Complicado isso, né? Você queria fazer uma pergunta? Assim, Marcelo descreveu no verbete que é exemplarismo invexológico, que são manifestações positivas, né, por parte de jovem que é inversor, que isso acaba gerando repercussões positivas em outros jovens, ou até mesmo em adultos e tudo mais. E assim, eu queria saber para você, qual foi a importância disso, a importância do seu exemplo no caminho até a desperticidade, assim? Eu só fui me dar conta disso mais recentemente, falando bem honestamente. Porque antes eu buscava me esconder, eu buscava não aparecer, eu não queria ter posições de liderança, então sempre eu escapava disso, né? Eu sempre fui omisso em muitas coisas a esse respeito, então apesar de ter muitas vezes um entendimento melhor ou às vezes uma lucidez melhor sobre determinadas coisas, eu preferia não participar. É uma omissão, é um erro. Então, mais recentemente é que eu pude perceber essa questão do exemplarismo, que afinal de contas eu priorizei uma porção de coisas na vida e que isso hoje me faz ser um exemplo, né? Então, quando eu falei antes, mais cedo na tertúlia, né, de que quando você estabelece uma meta, você enxerga um caminho e se você segue esse caminho ele é mais econômico, eu vivo isso. Né? Esse caminho evolutivo, através da Invex, é um caminho que me traz, pessoalmente, muitas facilidades e, ao mesmo tempo, muitas responsabilidades, que é o que eu quero. É mais responsabilidades evolutivas ainda. Então, assim, e hoje eu começo a perceber essa questão de exemplo. Né? Então, veja, eu sou uma pessoa de uma estatura maior, né? Eu sou alto, né? Tenho 1,91. Era impossível de eu não ser visto, só que ainda assim eu queria me esconder. O que antes, uma pergunta anterior falou da vergonha, da timidez, eu era pior. Né? Tem uma pergunta, a próxima é em cima disso. Encaixa nisso. Então assim, eu tinha essas dificuldades, eu não queria, só que o vislumbre da meta, de querer assumir responsabilidades, eu tinha... ou sim, que me mexer, que me reciclar, que melhorar, que mudar. Então, assim, o fato de você priorizar aquilo que você precisa fazer em termos de ProEx, o torna exemplo, inevitavelmente, para o bem ou para o mal. Tá certo? Você pode ser exemplo de coisas ruins que você fez na vida também. Então, eu sou um exemplo de superação de muitas coisas, outros de buscar sempre um caminho, de devagar e sempre. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa de exemplo de devagar e sempre. Que eu fui assim no meu ritmo, mas eu fui indo, batendo a cabeça na parede muitas vezes, acertando muito em outras. Mas assim, muitas pessoas mais inteligentes evolutivamente que eu cheguei a conviver, essas pessoas hoje não estão aqui.
E eu admirava e continuo admirando, porque eu vejo que elas são mais inteligentes do que eu. E como é que eu fiquei, como é que eu estou aqui hoje? Então, assim, com certeza, eu sou um exemplo na medida de que eu consegui conviver na vida intrafísica, eu consegui tirar proveito dessa vida intrafísica, consegui assistir a família, consegui me dar bem com todo o processo familiar, com as pessoas, tenho ótimas amizades. Falta coisas ainda para mim, que eu estou mexendo, e tudo isso é exemplo. Com certeza tudo isso é exemplo. E por quê? Porque se você hoje está numa condição contrária, na condição extrafísica, olhando para a vida intrafísica, você vai ver, e está estudando INVEX, por exemplo. Então você é um intermissivista que está lá no curso intermissivo, olhando para essa vida intrafísica e vendo como que essas criaturas conseguem se alimentar, dormir o corpo, dar banho, conviver, afeto, sexualidade, tudo, trabalho, dar conta de tudo e ainda ter lucidez do processo evolutivo. E ainda priorizar porque entende questão de cosmoética, que entende de ortopensenidade, que quer assistir, que quer fazer o melhor. Como é que essas criaturas, como é que esses caras dão conta disso? Então, com certeza, nós somos exemplo nisso. É muito interessante isso, porque eu não tinha pensado por esse lado também, assim. Porque ao mesmo tempo que você consegue ser exemplo para as consins, né, você também para as consciexes. Porque você está aqui, na verdade, movimentando tudo que você estudou e colocando em prática, né? Então, o exemplo que você consegue ser a partir disso também é muito importante. Parafatologia, página 2, quarta linha. Poderia esclarecer o aumento do rapport com os assistidos através da crescente autoexposição pública, liderança multidimensional? Isso tem acontecido e um exemplo bem prático. Antes eu não aparecia, então eu pouco era reconhecido. Hoje tem algumas pessoas que me cumprimentam pelo nome e eu nunca vi. Não, era a primeira vez que eu vejo a pessoa na vida, né, pelo menos intrafisicamente, e a pessoa me chama pelo nome. E está custando a cair minha ficha de que isso em função do exemplarismo, da autoexposição pública. Do livro. Não, ainda não tem livro. Não tem livro, você não ainda é não dos autores. É dos outros. Isso é o débito. Porque o dia que você tiver o livro, aí vai ser pior ainda. Vai ser bom. Vai ser pior ainda. Vai ser melhor. Então, veja, e isso está começando a acontecer. Então, o aumento da exposição pública, a partir até mesmo do exemplarismo, a gente percebe que isso faz com que aumenta o rapport com os assistidos. Então, mais gente de INVEX vem falar comigo, mais gente querendo saber sobre desperticidade vem falar comigo, em função dessa autoexposição pública. E isso é um caminho inevitável para todos que pretendem avançar no processo evolutivo. Quer dizer, você dá o exemplo. Você deu o exemplo, outras pessoas vão querer saber como que foi esse seu exemplo. Como que você fez e deu certo. Então, isso é interassistencialidade. Parafatologia, página 2, terceira linha, de baixo para cima. Gostaria que explicitasse a assunção definitiva da condição de epicentro consciencial lúcido. Certo. O que é o epicentro consciencial lúcido ou EPICOM? O EPICOM é aquela personalidade que tem o domínio de energias, que tem força presencial e que estabelece, a partir da sua psicosfera, do seu energossoma, por onde passa, estabelece um rastro energético positivo. Então, esse epicentro consciencial lúcido é aquela consim que entende que está fazendo isso, que é consciente que está fazendo isso, e que deliberadamente busca melhorar ainda mais o seu processo energético, busca dominar ainda mais as suas energias, melhorar a sua pensenidade para tornar a pensenidade cada vez mais cosmoética, para que todas as suas manifestações sejam as mais dentro do seu limite
dentro das suas condições, seja a mais cosmoética possível. E que isso extrapole a partir da sua presença energética. Então, cada vez mais, e quanto mais consciente a consciência for desse processo, mais lúcida ela estará e vai querer fazer isso de propósito. De espraiar através das suas energias, da sua psicosfera, positividade, cosmoeticidade e assim por diante. Parafatologia, página 2, final da primeira linha. Poderia discorrer sobre a autodefesa energética enquanto primeiro desempenho embasador da desperticidade? Certo. A autodefesa energética ela passa pelo domínio do estado vibracional. O estado vibracional é essa técnica energética onde você mobiliza suas energias por todo o seu energossoma, seu corpo de energias, a ponto de tornar essa mobilização a mais intensa possível, e aí chega um estado de vibração dessas energias. A esse estado dá-se o nome de estado vibracional. E esse estado vibracional promove essa renovação energética, esse equilíbrio energético. E, ao mesmo tempo, por promover esse equilíbrio energético, promove uma defesa das suas energias, uma defesa da sua pensanidade. Então, o início dessa autodefesa energética passa pelo domínio do estado vibracional. Como que eu fiz para desenvolver o estado vibracional? Eu era uma pessoa que não entendia bem de energias. Como eu, lá no início da tertúlia, né, eu comecei a voluntariar em 1993. E eu gosto sempre de contar, porque é real, né? Uma vez o professor Valdo, eu morava em Porto Alegre. E uma vez o professor Valdo foi dar um curso em Porto Alegre e, no final do curso, teve uma reunião com os voluntários. E aí, num dado momento, ele parou e começou a exteriorizar a energia um por um. E aí ele exteriorizou, chegou minha vez, ele exteriorizou a energia para mim, e depois ele perguntou, e aí, sentiu? Nada, eu não senti nada, eu não sentia nada. Né? E hoje eu sinto muito bem as energias, faço estado vibracional, tudo. Então, assim, a autodefesa energética passa pelo seu esforço na aplicação de técnica do estado vibracional, exteriorização, absorção, todas essas técnicas que a gente aprende aí nos cursos de Conscienciologia. E eu fiz várias vezes a maratona do estado vibracional. Quer dizer, várias vezes eu fui e, olha, vamos fazer 20 vezes por dia, 20 vezes por dia, 20 vezes por dia, tinha tabelinha. Tinha tabelinha para anotar. Eu tinha tudo isso. Isso tudo me fez ter, hoje, melhor preparo e domínio energético. Então, nada a gente ganha de graça nessa vida. Você tem que sempre se esforçar para conseguir as coisas. E se você tem alguma coisa que ganhou de graça, é porque provavelmente você já desenvolveu em outras vidas, ou porque você tem um mérito muito grande naquela área específica. Mas se você não usar aquilo, provavelmente você esteja cometendo alguma omissão grande na sua evolução. Então, veja, a autodefesa energética vem de esforço. Faça bastante estado vibracional e não se canse de fazer e trabalhar com as energias. E isso que é o estado vibracional, é essa autodefesa energética, um dos primeiros passos para a conquista da desperticidade. Porque isso vai equilibrar suas energias, equilibrar sua pensanidade e vai deixar você mais tranquilo e menos suscetível a assédio. Em detalhismo, códigologia, na página 2. O código cosmoético de boas maneiras aplicado em todos os contextos. Como é que se acessa esse código? Muito bem. Esse eu extraí de outros verbetes, agora não me lembro de qual verbete que eu li para poder fazer o meu aqui. E eu achei esse código algo essencial que eu tenho também para a minha vida, que é uma questão de respeito a muitas coisas. Né? Então, esse código é uma questão de você, na sua convivência, nas suas interações, você ter uma porção de respeitos, né? De você considerar
muitas coisas. Então, boas maneiras do tipo sorrir. Sorrir é uma das cláusulas de boas maneiras e de desassédio de ambientes que eu vejo que é das mais eficazes que existem. O fato de você chegar num ambiente e sorrir, muita coisa já é desfeita na hora. Porque você demonstra com esse ato, que parece ser um ato mínimo, mas multidimensional, ele tem repercussões muito grandes, você está deixando claro que você chegou ali, que não é para brigar, que você não está contra, que você está bem, que você não vai acusar, nem pedir, nem um monte de coisa. Então, já elimina uma porção de problemas que talvez fossem ocorrer. Você falar obrigado, agradecer, você ser grato, é uma das boas condutas e boas maneiras que eu acho que são essenciais. Você ser grato a alguém, você ser grato aos amparadores, faz parte de um código de boa conduta. E é cosmoético. Você receber um feedback de alguém que vai ajudar você se tornar mais profissional ainda, mesmo que esse feedback seja, olha, você tem tal dificuldade. O seu traço fardo é esse, tá vendo? Olha como é que você funciona. Às vezes você receber essa informação não é simples, mas você conseguir ao mesmo tempo ser grato dessa informação, porque isso vai fazer você se melhorar, isso faz parte de um código de boas condutas, boas maneiras, evolutiva, interassistencial. Dentre aí tem vários outros, né? E é isso que eu chamo de respeito, de educação, porque você agradecer, você pedir com licença, por favor, são coisas que fazem muita diferença. São coisas simples, atos simples, mas que fazem muita diferença. Outro item. A mega decisão evolutiva atinentes ao cumprimento do Código Pessoal de Cosmoética, CPC. Certo. O Código Pessoal de Cosmoética é um código que você estuda você mesmo, e aí tem uma série de técnicas que você pode usar para escrever esse Código Pessoal de Cosmoética. Sugiro você pesquisar alguns artigos da revista Consciência, onde tem aí artigos do professor Everaldo Bergonzini, da professora Cristina Aracaki, dentre outros materiais também, sobre como você elaborar o seu Código Pessoal de Cosmoética. Você pode fazer, sobretudo, olhando aquilo de trafar que você tem, que você precisa eliminar, e de trafal, traço faltante, que você tem, que você quer desenvolver. E aí você escreve cláusulas, como se fosse um código, tá certo? E que cláusulas são essas? São cláusulas propositivas, positivas, não vai botar dizer não, você vai colocar algo propositivo, algo que você vai fazer. E que sejam poucas cláusulas, mas que sejam efetivas, que você vá fazer aquilo, que aquilo seja algo teático, mas diariamente, cotidianamente, você vai se interessar por aquilo. Exemplo, né? Eu tenho, vou dar um exemplo de uma cláusula do meu Código Pessoal de Cosmoética. Eu tenho, em função de vidas passadas, um processo religioso importante. E uma das vícios pensênicos é uma questão de autoculpa. Então, ante qualquer erro, deslize e tal, vinha em seguida, erro que eu cometi ou que eu cometo, mas vem na sequência autoculpa. E isso é fruto de vidas anteriores, de lavagem cerebral e etc. O que eu coloquei no meu Código Pessoal de Cosmoética? Mas na hora que eu perceber que vem, porque eu não tenho, é muito difícil você eliminar por completo a vinda, né, dessa autoculpa. Mas na hora que eu percebo a autoculpa, pensei da autoculpa, eu corto na hora. Não interessa o tamanho do erro que eu cometi. Eu corto na hora a autoculpa. Por quê? A autoculpa vai me ajudar a consertar o erro? Não. Eu entender o erro, sim, vai me ajudar, mas a autoculpa não.
Então, tá no meu código lá, ó, eliminar o pensene da autoculpa toda assim que ele aparecer na minha cabeça. Então, coisas propositivas dessa forma, que você estabelece no seu cotidiano para você eliminar as dificuldades e desenvolver os trafais. Paradoxologia, página 3. Gostaria que ampliasse o paradoxo. Juventude intrafísica, maturidade consciencial. Isso. Em geral, a maturidade, ela vem com o passar dos anos. Então, a pessoa mais velha, em geral, é que tem mais maturidade. Por que é um paradoxo, então? Porque o inversor, ele desenvolve a maturidade mais cedo, então, mesmo jovem, ele é capaz de possuir, demonstrar maior maturidade. Que é a técnica da Invex. Que é. No Crescendo, página 5, poderia comentar os seguintes itens. O número 6, antiporão. O número 9, autodesassédio. O número 16, energossomaticidade. E o número 20, escagem lúcida. Então, o primeiro é o 6, antiporão. Muito bem. Antiporão. A voliciolina aplicada na eliminação de comportamentos típicos da fase do porão consciencial. O que é a fase do porão consciencial? É a fase onde nós apresentamos as nossas maiores imaturidades. Ou seja, é aquele período da infância, em geral, da infância e adolescência, onde você é mais imaturo, do tipo jogar pedra nos outros, chutar o cachorro e por aí vai. Né? São só exemplos simples aqui, mas tem vários aí que nós poderíamos dizer. Esse porão, como que você faz para eliminar? Então, você tem que adquirir maturidade. E se você não tiver vontade para ter maturidade, para eliminar esse porão, você não faz nada na vida. Vontade é o nosso maior poder, a nossa maior força. Então, se você tem que investir em vontade, em voliciolina, e se você está nesse período, nessa fase da vida de grande porão, vale você investir em ter vontade para superar essas imaturidades. Depois era o número 6. Autodesassédio, número 9. Autodesassédio, o reconhecimento e eliminação dos autoassédios. Então veja, de que forma, a partir de que circunstâncias você se autoassedia. Eu citei o meu caso aqui, que um dos meus grandes focos de autoassédio era a questão da autoculpa. Então, como que eu fazia para ficar autoassediado? Bastava eu me culpar. Então, eu tenho que eliminar isso. Tá certo? Então, você tem que identificar quais são os meios, as causas, as formas, as estratégias em que você cai e você se autoassedia, a ponto de você conseguir, identificando isso, estabelecer estratégias de eliminação desses autoassédios. Número 16, energossomaticidade. Os autotestes diários das manobras energéticas visando o domínio das energias conscienciais. Esses autotestes são os seguintes. Na prática, você vai fazer alguns estados vibracionais em diferentes contextos, em diferentes circunstâncias, em diferentes ambientes, perto ou longe de diferentes pessoas. E aí você vai fazer esses testes de como que você reage, como que você funciona a partir desses estados vibracionais. O mesmo vale para esterilização de energia. Então eu posso aqui dar vários exemplos desses testes. Você fazer o EV no banheiro, você fazer o EV caminhando, você fazer o estado vibracional dirigindo, que foi uma das últimas coisas que eu fui testando, né? Como é que eu fazia o estado vibracional dirigindo, né? Aí você não pode fechar o olho, você tem que prestar atenção em tudo. O carro é mais importante que o estado vibracional. Então assim, como é que é? E fazer diversos testes. Então tem que ter cuidado para fazer tudo isso. Mas quanto mais você se reconhecer as suas energias e como que você funciona em diversos contextos com as energias, mais você vai se sentir com gabarito para fazer outras tarefas a partir
do energossoma. E o último Última item, escagem vídeo. lúcida, não é isso? Isso. A lucidez nas interações diárias, desenvolvendo o epicentrismo consciencial. O que é escagem lúcida? Então você vai se deparar em determinados ambientes ou com determinadas pessoas e a própria interação energética você capta ou a energia ou até mesmo a consciência. E essa energia, ou mesmo a consciência, ela interfere no seu estado, na sua condição atual. Como que você... Então você vai ter que prestar atenção em como você está, ver o que é que repercutiu em você, que reações que você teve, e aí verificar. Isso é normal, é padrão, não é meu, não é meu, faz parte da minha manifestação, faz parte de como o meu corpo reage depois que eu almocei, depois que eu fiz tal coisa. Então você vai ter que conhecer muito bem o seu corpo, o seu energossoma, para poder identificar essas reações que acontecem. E a partir disso você consegue estar mais lúcido quando essas iscas, esse processo de escagem acontece. E por que se dá esse nome, isca? Por alusão à pescaria. Quando você coloca uma isca para pescar o peixe, ou seja, você numa condição de homeostase, de equilíbrio maior com as suas energias, você acaba atraindo, iscando, puxando energias e consciências mais enfermas para você melhorar aquele padrão. Então isso é escagem lúcida. Nós vamos adiantar só algumas perguntas aqui, depois eu passo, tá? Fobiologia, página 3. Como eliminar a proexofobia? Quais técnicas podemos utilizar? Ótima pergunta. Autoconhecimento, autopesquisa, autoconscienciometria. Autoconhecimento, autopesquisa, autoconscienciometria. Não vejo muito como fugir disso. Pode servir para essa pergunta também, conquista da superação dos medos. Tá, porque já tem uma pergunta, então você já engloba essa. Perfeito. Por quê? Porque você precisa... Medo, duas formas de você se livrar de medo. É autoconhecimento, então você tem que conhecer o objeto que lhe causa medo e, em seguida, pouco a pouco, enfrentar aquele objeto que lhe causa medo. Isso na psicologia é estudado dessa forma. Tá? Mesmo se você tenha medo de barata, de altura, qualquer coisa. Você vai estudar o objeto que lhe causa medo e enfrentar pouco a pouco. Então veja, proexofobia, a mesma coisa. Qualquer outros medos, a mesma coisa. Você tem que estudar proex. Para estudar proex, você vai ter que estudar a sua própria existência. Então você vai ter que ser obrigado a se conhecer. Então, proexofobia, você vai ter que investir em autoconhecimento, investir em autoconscienciometria para buscar a superação desse medo. E agora, eu faria a pergunta agora para você. Por que é que você tem proexofobia? Você tem alguma coisa grande para fazer na vida que está com medo de fazer, é isso? Você tem alguma responsabilidade evolutiva que você precisava assumir e ainda não assumiu? Será que esse medo não é porque você precisa aparecer mais e não está aparecendo? Talvez seja por aí. Eu faria essa reflexão. Você tem medo de errar? Tem medo de errar? E aí a gente vai para muitas outras coisas. Tem medo de errar? Veja, não tem, olha... Evolução a gente vai errar. Já está errando se não fizer nada, né, Marcelo? Olha, se a gente você pode acessar aí o site da Tertúlia e ver que existe a escala evolutiva das consciências. Na escala evolutiva das consciências, o pré-serenão vulgar tem 25% do serenão. Vamos supor, apenas supor, que o serenão ele acerta 100% das suas manifestações. O pré-serenão vulgar acerta 25%. Então a gente vai errar muito ainda, então não tenha medo de errar. Patologia, página 1, quinta linha. Poderia comentar as rupturas consensuais ou a perda de amizades devido à aplicação do binômio admiração-discordância? Não seria este binômio uma técnica de convivialidade ao invés de ruptura de amizades? Muito bem. Mais cedo na tertúlia a gente respondeu essa pergunta e sintetizando, as amizades, conforme os seus interesses, as amizades vão mudando,
tá certo? E com certeza isso vai promover rupturas, porque antes você convivia e vivia em determinados ambientes e com pessoas. Se você deixa de conviver com essas pessoas e esses ambientes, isso há uma ruptura, é inevitável, então não há problema nenhum em se falar em ruptura. E sim, o binômio de admiração e discordância é uma técnica importantíssima para todo e qualquer relacionamento, tá certo? Na página 2, na fatologia, você pode comentar 2 itens. A evitação de arrependimentos na Invexis e o outro é o desafio da pacificação íntima gradativa do inversor. Então, essa sua primeira pergunta, que é o arrependimento, é a próxima daqui, então a teletertuliana já vai ter a resposta, não preciso fazer. Tá. Pode só repetir o que mesmo? Patologia, página 2, 10ª linha. 10ª linha, tá. Evitação dos arrependimentos na Invex, ok. Você, ao estudar o processo evolutivo e o processo de Invex, você vai ver que existem algumas metas a serem alcançadas. E aí você vai começar a perceber que se você não se mexer, aquela meta você não vai alcançar. Pelo menos não naquele prazo que você pretendia. E aí, se você não se mexer, você vai começar a ter arrependimentos. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Então, para evitar esses arrependimentos, porque você vislumbrou que precisa ser feito e não está se mexendo o suficiente, o que você faz? Investe em auto-organização. Investe em entender as prioridades. Quais são as suas prioridades? E tem um verbete que eu gosto muito, um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, cujo nome é Primado Evolutivo ou Primado da Conscienciologia, Primado alguma coisa, tá? Que o professor Valdo ele traz uma listagem de 20 prioridades. Eu tenho até no meu mural de casa lá, porque essas 20 prioridades para mim, eu coloco assim, eu não posso, dentro desse caminho que eu estabeleci para mim, para minha evolução, eu não posso deixar de fazer isso. Eu acho que está aqui, eu coloquei na Remissiologia? Na Remissiologia, ou não? Não. Não. Eu vou procurar. Primado evolutivo, acho que é o nome do verbete. Então, invista em auto-organização, invista e você entender e aplicar as suas prioridades. Isso é evitar arrependimentos futuros. Tem a ver também com a questão da autoculpa que você estava falando, né? Evitar também a questão da autoculpa. A outra pergunta é do item, o desafio da pacificação íntima gradativa do inversor. Tá. Veja, o inversor, ele é, em geral, um jovem que precisa dominar o corpo. O corpo, ele tem uma série de exigências. E, em geral, quando a gente é jovem, a gente está se mexendo, né? O corpo nosso é inquieto, a gente quer isso, quer ali, está toda hora buscando alguma coisa. O nosso corpo, ele reage a qualquer coisinha que você põe para dentro, que você ingere. O nosso corpo, ele reage aos estímulos visuais, o nosso corpo, ele reage a um monte de coisa. E como você vai se manter pacífico diante de tudo isso? Né? Eu me lembro de uma propaganda de carro, que fora estava pegando fogo o negócio, e dentro estava aquela música clássica. Né? Como você vai fazer para desenvolver isso? Isso é o grande desafio do inversor. Porque essa pacificação íntima passa pelo domínio, entendimento e domínio do soma. Entendimento e domínio das suas emoções. Porque o que muito altera na gente? As emoções. Né? Então, emoção e... Para quem estuda a fisiologia do cérebro, você vai ver que a emoção é produzida pelo cérebro. Então, como que você reage às situações da vida? Então, quanto mais a gente estuda o processo evolutivo, mais fica claro que existem duas grandes coisas que interferem muito na nossa existência. Uma são os fatos e a pior de todas, como interpretamos os fatos. Então, o que acontece?
Fato é o que a gente deveria de dar a atenção e priorizar. Só que qual é um dos grandes problemas nossos? O como interpretamos esses fatos. Então, existe uma situação na vida, e aí como determinada pessoa interpreta aquela situação, ela vai reagir. Então, quanto mais a gente conseguir ser racional para enxergar apenas o fato e não uma interpretação movida por emocionalismos, por crenças, por apriorismos, por uma série de experiências passadas frustradas ou ruins, se a gente conseguir cada vez mais se ater apenas ao fato, aquilo que aconteceu, ponto, mais a gente vai conseguir reagir e ter essa pacificação, reagir adequadamente, ter essa pacificação íntima para lidar com o fato. Ponto. Aí você pode pensar assim, mas isso é tão frio, isso quer dizer que você vai virar um psicopata se você for assim. Não, não é isso. Né? Psicopatia é uma doença mental muito ruim, mas não tem nada a ver com você saber compreender as situações que acontecem e lidar racionalmente com elas. Isso não significa eliminar os seus afetos, significa amadurecê-los. É muito diferente. O verbete é primado mesmo, primado evolutivo. Primado evolutivo. Isso. Crescendo, página 5, item 24, radicação. Como o inversor pode equilibrar o fato de ser jovem e não ter ainda um bom pé de meia, com a possibilidade de trabalhar, estudar ou realizar itinerância conscienciológica prolongada fora de Foz do Iguaçu e a meta da radicação? Muito bem. Aí vamos aos exemplos. Eu conheço inversores, e aí inversores de todos os tipos com perfis totalmente diferentes. Então existem inversores que com pouca idade, 20 e pouquinhos anos, já tinham sua... E não foi por causa que tinha uma família abastada, foi porque o próprio inversor ele fez a sua própria vida e conseguiu mais rapidamente. Tinha um local para morar, tinha um trabalho adequado, tinha dinheiro, estava fazendo já o pé de meia. Alguns escolheram uma profissão que deu resultado mais rápido, outros escolheram empreendedorismo, então montaram empresas. Então existem perfis e perfis de inversores e exemplos que nós podemos perceber mesmo de jovens que conseguem isso. É claro que vai da habilidade de cada um conseguir fazer isso. Agora, essa situação, você tem que investir em algum trabalho que vale render um dinheiro mínimo para você ter um lugar adequado para você morar. Mesmo que não seja seu próprio, mesmo que seja alugado, mas que seja de boas condições de vida para que você possa desenvolver TENEPS ali, por exemplo. E isso é perfeitamente possível. Então, e vai das suas priorizações. O que você está priorizando? Então, eu conheço gente na própria Conscienciologia que busca fazer, quer evoluir, aí vem fazer uma porção de cursos, e aí está desorganizado financeiramente, e acaba saindo todo final de semana, gastando 80, 100 reais em jantares e não sei o quê, e aí comprou mais não sei que roupa que não precisava, e por aí vai. Então, o descontrole, a desorganização, no meu modo de ver, em todos os exemplos que eu conheço, são os fatores que fazem com que esse jovem tenha mais dificuldade de se estabelecer adequadamente. Se a pessoa investe em organização, investe num trabalho adequado, cosmoético, que vá conseguir uma renda adequada, ele consegue todas essas coisas. Em polinomiologia, página 3, terceira linha. Poderia comentar a sabedoria no uso do polinômio Homem-Super, Banana Technique, sobrepairamento e esnobação cosmoética? Muito bem.
Veja, esse polinômio começa com sabedoria. Então isso vem com maturidade. A maturidade, a partir de várias vivências experiências que você teve, você tirou lições, proveito dessas suas próprias experiências, vai fazer com que você saiba o momento certo de... qual é o momento certo de uma omissão superavitária, que não é uma omissão deficitária, ou seja, você não está deixando de fazer, isso é um erro. Você está deixando, isso é um acerto. Isso é uma omissão superavitária. Por quê? Porque o contexto assim é adequado. Banana technique, você vai ver qual é o momento de você dar uma verdadeira banana para a situação. Por quê? Porque não é mais para você aquilo. A situação não é mais para você. As pessoas não são mais aquelas que você vai conviver. Enfim, você vai, com a maturidade, saber o momento de fazer isso. Depois, sobrepairamento. Qual é o momento que vale a pena entrar e você falar e expor todas as verdades? E qual é o momento que você precisa sobrepairar porque você percebe que aquela circunstância ainda não é a melhor de você entrar com tudo. E esnobação cosmoética, de você, a própria autoexposição pública, não deixa de ser uma esnobação cosmoética, no sentido de você mostrar o seu exemplo e vir aqui falar da sua casuística, do seu processo. E veja, existem momentos para isso. E essa questão da esnobação cosmoética passa necessariamente pela sua intencionalidade. Qual é a intenção que você tem ao mostrar isso que você conquistou ou está fazendo, enfim. Por isso que é sabedoria. Patologia, página 2, terceira linha. Poderia explicar a prática das escolhas evolutivas em prol da autoverbação? Muito bem. Vou dar meu exemplo pessoal. Eu tinha, e continuo tendo, né, intenções positivas, só que eu tinha muito mais intenção positiva e pouca acabativa. Quer dizer, na prática eu falava mais do que fazia. Então, e eu não me dava conta disso. E as pessoas vinham e me davam feedbacks e eu não me dava conta disso. Então eu falava mais do que fazia. E eu queria ir jovem, né? E sobretudo quando a gente é mais jovem, a gente pensa, não, nós vamos mudar o mundo e aí nós vamos fazer acontecer. É uma prepotência, né? Que o jovem... É um negócio que eu vou te contar. A idade Bom, enfim, é um problema. Eu falava mais do que fazia. E isso é totalmente contrário à ideia de verbação. O que é verbação? Verbo e ação. É você falar e fazer. O que eu comecei a fazer? Parar de falar. Parar de falar que eu ia fazer, né? Eu tinha que começar a fazer. Então eu começava a fazer, pelo menos eu começava a fazer, mostrava algum resultado, para depois falar, olha, o que você acha? Eu quero fazer isso daqui. Então eu comecei a mudar a estratégia. Isso na prática, estou falando minha casuística aqui, né? Na prática, como é que funciona. Então a verbação, ela é algo importantíssimo, porque isso também demonstra confiança. O quanto que as pessoas vão confiar em você ou não. Se você fala muito, faz pouco, as pessoas não vão ter confiança em você. Ao passo que se você começar a fazer e mostrar através do exemplo e depois falar, se for o caso, aí você começa a ter muito mais confiança das pessoas. A última pergunta aqui, crescendo, página 5. Poderia explicar os itens 20, que você já explicou, e 27, tenepsismo, faltou um S ali, a gente viu, né? Quanto aos inversores? Certo. Tenepsismo. É verdade, faltou ali. A gente já arrumou. O que acontece com a tenepse? O que é a tenepse? A tenepse é a tarefa energética pessoal. E é uma prática, é uma das técnicas da Conscienciologia mais inteligentes que eu vejo. Por quê? Porque é uma técnica ao qual você deliberadamente vai escolher uma hora do seu dia e todos os dias, para o resto da sua vida, você vai doar as suas energias para os outros. Então você vai deixar de pensar em você para pensar nos outros. Por que eu acho que essa técnica é uma das mais inteligentes da Conscienciologia? Porque obriga você a pensar nos outros. E ao fazer isso, inevitavelmente, você precisa estar bem.
E para você estar bem, você começa a mudar a sua vida e melhorar a sua vida para você estar bem, para poder fazer a TENEPS, para você poder ajudar os outros. E você começa a refletir, na prática, você até começa a refletir antes ou depois da TENEPS sobre o que você precisa melhorar. É uma armadilha evolutiva. É uma armadilha evolutiva. Por isso que eu acho que é uma das técnicas mais inteligentes da Conscienciologia, que os amparadores inventaram e propuseram para a gente assistir os outros, pensar nos outros e, ao mesmo tempo, receber assistência para a gente ser mais profissional ainda no processo assistencial. Então, TENEPS, na prática, a pessoa tem que estar com a vida mais ou menos assentada, porque TENEPS é para o resto da vida. A pessoa não pode ter grandes desejos de fazer coisas grandes na vida, do tipo, não, vou passar uma temporada fora, vou fazer um intercâmbio que vai me consumir. Dormir em albergue. Vou dormir em albergue, isso nada, não vai funcionar dessa forma. Porque a TENEPS exige que você faça num ambiente adequado, fechado, seu, que ninguém vai te interferir ali, vai te incomodar ali na prática, durante a prática da TENEPS. E veja, a prática da TENEPS você vai receber consciências, ou intra ou extrafísicas, intrafísicas quando projetadas, né, e extrafísicas você vai receber, e você vai doar as energias para essas consciências. Como? Porque você faz 50% do trabalho e o amparador da TENEPS, os demais 50% do trabalho. Vocês vão trabalhar em dupla. E nessa dupla de trabalho, o amparador da TENEPS vai identificar as necessidades assistenciais dessas doações energéticas. Com o passar do tempo dessas doações, você vai ficando mais lúcido perante o que está acontecendo, a ponto de, uma vez ou outra, identificar esses processos assistenciais e, com o passar do tempo, e com a vida também assentada, chegar na condição de uma OFIEX, uma oficina extrafísica de trabalhos assistenciais. No caso, por que isso eu coloquei aqui como um crescendo da INVEX até a despedicidade? Porque, inevitavelmente, para o inversor que prioriza o processo evolutivo, a TENEPS é uma condição sine qua non de desenvolvimento do inversor para o alcance da despedicidade. O Marcelo, aqui na página 2, na fatologia, na 6ª linha, você coloca assim, ó, o manejo superavitário da conta corrente grupo kármica, objetivando a abertura da policarmalidade. Na prática, como é que você pensa isso? Como é que se realiza isso? Perfeito. A palavra manejo é porque você maneja, assim como maneja uma conta de banco, que você, né, realiza saques e depósitos, pensa dessa forma. Por isso manejo, né, você vai lidar com a conta. Conta corrente grupocármica, aí entra no grupokarma todas aquelas consciências às quais você já teve contato na sua evolução, ao longo da sua evolução. E como que é essa questão de você doar e receber dessas consciências? O quanto que você já fez de ruim para essas consciências que agora você, ou portanto que você tirou delas, né? Você tirou algo de bom, quando você fez algo de ruim, muito provavelmente você tirou uma oportunidade boa dessa consciência, que agora você vai ter que repor. Tá certo? Então, na prática, observe a sua família. Porque tudo começa com a nossa família nuclear, né? Pai, mães, né? Irmãos e assim por diante. Observe a sua família. Como que é o seu relacionamento nessa família? É conturbado? É saudável? É conturbado da sua parte ou da parte dos demais? É saudável da parte de quem? Existem pessoas mais saudáveis que você na sua família? Abra o olho. Você está errando em algumas coisas, com certeza. Porque se você se julga mais inteligente, mais evoluído, intermissivista, e tem pessoas mais saudáveis que você com certeza está errando. Então veja, como que você, na prática, lida
com os seus entes familiares? Como que você respeita eles? Como que você lida quando eles te pedem alguma coisa? Como que você lida quando você vai ao encontro e eles não dão a abertura necessária? Isso é saber lidar com essa conta corrente grupocármica. E estou dando o exemplo da família nuclear. Amizades é outra parte do grupokarma. Pessoas do seu convívio do trabalho, do seu ambiente de trabalho. Faz parte, não deve ser a primeira vez que você está lidando com essas pessoas. Então, assim, como que você lida com essas pessoas? Você vira a cara para elas? Seus pessoas do trabalho, seus colegas de trabalho, você vira a cara para elas? Seus colegas de faculdade, de escola, você vira a cara para eles? Então, veja, como que você lida com essas pessoas na prática, você vai ver o saldo, você vai ter noção desse saldo da sua corrente grupocármica. E pode até fazer, enquanto você estava falando, fiquei pensando, fazer o saldo seu com cada um, né? Um pressuposto, eu estou devendo mais, ou sei lá, supostamente estou um pouco, estou equiparada, ou tenho uma superavitagem, né? Uma coisa interessante ser feita é identificar todas aquelas pessoas que contribuíram muito para a sua vida, né? E desde familiares e outras pessoas, aqueles que deram um aporte muito grande à sua vida, e ver o que é que você já fez para essas pessoas. Já retribuiu, né? Já retribuiu. Não precisa necessariamente retribuir para aquele indivíduo, aquela pessoa em particular, mas o que você, daquilo que você recebeu, o que você já retribuiu, já usou aquilo para a retribuição, para a assistência. Porque a interassistência, ela não é só entre duas pessoas que estão aqui se relacionando. A interassistência, ela também se dá em função de que eu recebi algo de alguém e eu vou dar para uma terceira pessoa. Isso também é interassistência. Então, perceba, analise a sua vida, os seus aportes e as suas retribuições. Isso faz parte também do estudo de ProEx. Isso me faz lembrar aquele tema, a enciclopédia dos credores, que o professor Val está escrevendo. Ele está escrevendo uma enciclopédia dos credores, ou seja, todas as pessoas às quais ele acha que deve alguma coisa. Então ele tem uma listagem de A a Z. Ele está fazendo essa listagem de A a Z porque ele disse que ele quer dessomar, o dia que dessomar, lúcido para aquelas pessoas que o ajudaram de alguma maneira. Que é mais ou menos o que você está falando aí. Agora, uma última aqui que eu tenho uma curiosidade. Você colocou aqui na parafatologia, na 6ª linha também, no final, a condução da INVEX promovendo o aumento das autorrequisições assistenciais na TENEPS. Quando você colocou isso, você colocou a condução da INVEX de uma maneira geral, ou você estava referindo ao seu caso pessoal da Asinvex, da liderança da Asinvex? Não, de uma forma em geral. Porque o que eu observo no meu caso e em demais inversores é que quanto mais o intermissivista ele aplica de fato a técnica da INVEX, mais acaba acontecendo esse retorno em termos de demandas assistenciais. E isso tende a aparecer na TENEPS, né, essas demandas existenciais. E, olhando o meu caso particular, também tem acontecido isso. Quanto mais eu assumir responsabilidade assistencial, começa a vir as demandas e as requisições assistenciais na TENEPS. Essas demandas, aí já é também uma curiosidade, elas têm relação com o tema INVEX em si ou é generalizado? Algumas têm relação com o tema INVEX em particular. É interessante para notar o tipo de liderança, né? Que a pessoa tem uma liderança... Do tipo assim, estou em dúvida se sou inversor e reciclante. Né? O que eu posso fazer para saber tirar essa dúvida? Não sei que caminho seguir ou qual melhor o caminho a partir de agora. E assim por diante. Muito bem. Gente, então, para terminar aqui, eu queria fazer um último recado. A gente vai ter um curso inédito de imersão
em campo avançado de auto-mega euforização. É a primeira vez que a gente faz, que eu saiba, né, na Conscienciologia, um curso sobre auto-mega euforização. O professor Valdo, ele costumou fazer mega euforização aqui nas tertúlias durante um bom tempo, mas agora vai ter um curso sobre isso, para que a pessoa mesmo experimente a auto-mega euforização, que por sinal foi um tema que o Marcelo trouxe hoje. Então, quem tiver interesse, o curso vai ser de 24 a 26 de julho de 2015, vai ser no Hotel Mabu, aqui do lado do CAEC, Interlúdio, e é com os professores Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini. Inclusive tem aqui a foto da dinâmica, né, de auto-mega euforização que acontece. Então, quem tiver interesse, é 24 a 26 de julho de 2015. Então, a gente chega no final da nossa tertúlia, agradecemos aí ao Marcelo, aos tertulianos e aos teletertulianos e passamos para as nossas informações. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados, o Marcelo com AOG e a Valdirene com A complementário. Boa tarde a todos. Então, aproveitando que hoje a gente falou de INVEX e ACINVEX, a ACINVEX vai receber no seu campus um curso promovido pela ARAC, que é o curso Autoconscientização Organizacional. Esse curso tem a sigla AOG. E esse curso é para quem quer saber e desenvolver o seu processo financeiro, das suas finanças, da sua organização financeira, e tem uma série de temas que serão abordados, como o fluxo, inversão do fluxo pensênico, patologias financeiras, encapsulamento financeiro, indicadores financeiros multidimensionais, dentre outros assuntos. São 6 módulos, sendo 5 aqui em Foz do Iguaçu e 1 na ARAC, no Espírito Santo. O curso começa dias 11 e 12 de abril, e é sábado e domingo, e inclui dinâmica parapsíquica. Maiores informações, telefone 45-9912-2901 ou e-mail para contato@acinvexes.org. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para o acoplamentário, que vai acontecer de 17 a 19 de abril, no campus CAEC, e a temática será temperamentologia. Neste acoplamentário, vai ser discutido o uso do temperamento pessoal em prol da desperticidade, a identificação da raiz do temperamento e a aplicação de planilhas na avaliação do autotemperamento. Então, os EPICONs é Flávio Bononato, Mabel Teles e Eliane Stedley. Os interessados em fazer este acoplamentário podem fazer a inscrição na recepção do CAEC ou através do telefone 45-3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Proexometria, especialidade Proexologia, e o verbetógrafo Ricardo Rezende. Obrigado e boa tarde a todos.